Olá, tudo bem? Gente, quero pedir primeiramente desculpa por não ter conseguido fazer a live no Instagram. Eu não sabia que o recurso de live no Instagram não estava disponível para novos perfis e acabei não conseguindo realizar a live no Instagram. Mas não é desculpa para a gente não fazer o que tem que ser feito, não é mesmo? A gente tem que encontrar novas formas de realizar. Isso é muito interessante porque entra exatamente no tema de hoje, que é manifestação. E eu tenho certeza que esse tema vai ser um grande divisor na tua vida, assim como foi na minha vida, ok? Então agora vamos começar a live. Desculpa também pelo atraso, era para ser 6 horas, agora são 6h15. Mas perante ao acontecimento, só agora eu realmente consegui me organizar e encontrar uma solução para conseguir realizar aqui a live. Mas então, primeiramente eu vou pedir para que vocês possam fechar os olhos, para que juntos possamos entrar dentro do campo, se conectar com a nossa energia, relaxar nossa mente. Então vamos fazer respirações profundas de 4 tempos. Respirar, segurar e soltar. 4 vezes, respirar, segurar, soltar por 4 vezes, ok? Então vamos lá? Agora sinta o seu corpo, essa energia. Esteja atento à sua respiração, ainda com os olhos fechados. Sinta o seu coração, a energia circulando pelo seu corpo. E se permita a viver esta experiência com presença. E é isso, estamos prontos para começar a live agora, né, com o campo aberto, permissão para entrar na tua casa. Sejam bem-vindos na minha casa também. E hoje o tema é sobre manifestação. Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luane, mas todo mundo me chama de Lua. Eu vivo aqui em Portugal há 6 anos, mas eu sou brasileira. E uma das manifestações foi justamente viver aqui, em outro país, sempre foi um sonho. E eu realmente estou muito grata e feliz por fazer a minha primeira live, então desculpe aí o nervosismo, a gente também tá aprendendo e eu acho que parte deste processo da vida e da jornada é realmente se abrir para o novo, mesmo com os desafios. E pronto, me colocar a serviço do todo para que eu seja realmente um canal a serviço e que eu realmente possa contribuir com vossas vidas e enfim. Bom, agora que eu já me apresentei, falei um pouquinho sobre quem eu sou, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha jornada e como tudo isso começou. Bom, mais ou menos há 10 anos atrás, quando eu tinha entre 18 e 19 anos, eu passei por um processo de depressão bastante profundo, onde eu tentei até cometer suicídio. Então foi uma dor muito forte dentro do meu íntimo, onde eu realmente não via luz, perspectiva, não encontrava realmente brilho nenhum na minha jornada. Sabe quando você tá sobre aparelhos, sabe? Tipo assim, desenganada total. Bom, ela não vai sobreviver. E eu me senti assim, sem possibilidade, sem perspectiva nenhuma. Era como se nada fizesse realmente sentido na minha vida. E na realidade, depois daquele processo, apareceu uma ferramenta que foi realmente a minha mudança de chave, onde que realmente um médico apareceu na minha vida e falou: eu acho que é uma possibilidade, sabe? Isso é só uma metáfora para trazer à tona essa visão, né, do que estava acontecendo. Então, o que aconteceu foi que após
este processo de depressão, eu conheci um documentário que falava sobre o desenvolvimento da mente. O documentário se chama The Secret, O Segredo, né, em português. E O Segredo foi a minha virada de chave. Porque ali eu aprendi sobre autorresponsabilidade. Até então eu só era uma vítima. Vítima do sistema, vítima dos meus pais, vítima da sociedade. Eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu era só uma pobre coitada, refém do sistema, da sociedade, dos meus pais e de tudo que me acontecia. Quando eu entrei naquele documentário, eu assisti, eu percebi que existia alguém que podia mudar toda a minha realidade e essa pessoa era eu. E aquilo foi fascinante, porque era muito claro, era muito visível a potência que a nossa mente tem, o quanto ela pode criar a realidade que a gente deseja. E eu vi ali pessoas, né, várias delas, Bob Proctor, Dr. Joe Dispenza, entre outros, falando sobre o poder da mente, sobre projeção, sobre simbiose, sobre neurociência, bioquímica, que se tornou a minha grande paixão. Então, a partir daquele dia, daquele momento, entre os meus 18 e 19 anos, foi que eu me tornei fascinada pelo mundo da neurociência, do desenvolvimento pessoal, e comecei a me aprofundar naquilo todos os dias da minha vida. Afirmações positivas, lei da atração, mindfulness, conhecimentos da neurociência, física quântica, tudo que você pode imaginar, eu estava lá estudando firmemente. E aquilo fazia tanto sentido que assim eu comecei a fazer a minha criação. Porque ali eu percebi que se eu mantesse uma mentalidade positiva e tentasse construir uma energia mais harmônica comigo mesmo, todo este campo, o campo eletromagnético, se transformaria e eu atrairia coisas que ressoassem com aquilo que eu desejava, a tão conhecida manifestação. Então, eu percebi que uma depressão não poderia me levar para uma manifestação diretamente. Eu teria que primeiro fazer o processo de conhecer a mim mesmo, para que eu pudesse entender realmente o que eu poderia fazer de diferente para me elevar para um campo de alta vibração, né? Então, este conhecimento me levou a conhecer a mim mesma, que foi o grande processo de transformação da minha vida e que me levou a ter mais clareza de quem eu era ou de quem eu gostaria de me tornar. Então, o primeiro passo para a manifestação é o conheça a ti mesmo. O que é conhecer a nós mesmos? É realmente ter clareza de quem é essa pessoa, quem é a Luane, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, quais são os lugares que ela gosta de ir e até mesmo quais são os lugares que ela não gosta. Porque a partir deste movimento de clareza, eu não sei exatamente o que eu gosto de fazer. Eu tinha muito este problema no começo, porque eu pensava, nada é bom pra mim, nada me traz leveza, alegria, felicidade, tudo me gera dor e tristeza. Então eu tive que olhar mais profundamente. Então, um dos tópicos da neurociência e da lei da atração e daquilo que eu aprendi no The Secret foi que eu tinha que olhar para algo que eu gostasse em mim. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazendo foi, verdadeiramente, eu fui diante de um espelho e comecei a olhar para mim diretamente e pensar o que eu gostava mais em mim, do meu corpo. E aí eu olhei para o meu corpo todo, analisei e tem com certeza uma parte que você fala, bom, essa parte aqui tudo bem, é aceitável. Então foi assim que começou. Eu me coloquei diante de um espelho e comecei a olhar para mim e pensar, bom, eu não gosto muito da minha barriga, mas eu gosto muito das minhas pernas, eu acho que elas são até bonitas. Então eu colocava o meu foco na minha perna, não na minha barriga. Então você foca naquilo que você realmente gosta em você. Eu gostava do meu sorriso, então eu olhava pro espelho, eu sorria e falava, bom, eu também gosto desse meu sorriso.
Talvez eu não gostasse tanto do meu cabelo naquela altura, mas do meu sorriso eu gostava. Então o meu foco estava diretamente ligado àquilo que eu mais gostava em mim naquele momento. Eram as minhas pernas, era o meu sorriso, e isso aumentava automaticamente minha energia, o meu campo eletromagnético. E foi assim que eu comecei. Eu respirava, olhava, me conectava e focava nas minhas pernas, no meu sorriso, e isso mudava automaticamente o meu campo. E assim eu comecei a conhecer a mim mesma. E como eu ainda não sabia o que eu gostava de comer, o que eu gostava de fazer, os lugares que eu gostava de frequentar, eu criei a lista dos meus desejos, né? De coisas que eu queria realizar, os sonhos que eu queria realizar, baseado em quem? Na minha criança. Então, se a minha adulta, né, a minha jovem com 18, 19 anos, não sabia o que ela queria, não sabia o que ela gostava de fazer, tá tudo certo, não precisa se preocupar. Vamos aqui lembrar o que a Luane, pequenininha, sabe aquela criancinha que não se importava com problemas, com questões e outras coisas. Ela só vivia o momento e cada dia, o que ela gostava de fazer. Bom, a minha criança gostava de ir pra praia, a minha criança gostava de dançar, a minha criança gostava de escrever, a minha criança gostava de pintar. Então, eu, baseada naquilo, comecei a construir rotinas semanais, pelo menos, de coisas que ativassem este prazer dentro de mim. Então, eu comecei a pintar as paredes do meu quarto. Eu pintava coisas, eu tirava dia para escrever. Eu tirava dias onde eu sozinha na minha casa eu dançava. Então às vezes as pessoas falam, bom, eu não tenho recursos para fazer a viagem dos sonhos, para ir para o restaurante que eu mais desejo, mas existe coisas pequenas no dia a dia que você pode fazer e que vai aumentar a sua energia. Você não precisa necessariamente já ir lá pro seu top 1 desejo, entendeu? Você pode começar aqui de baixo, fazendo passo a passo, coisas pequenas, coisas que a sua criança fazia e que para ela era um mundo perfeito. Como construir uma casinha, como pintar, como desenhar, como dançar. Experimenta, sabe? Se permita. Então, meu primeiro convite para você é, uma vez por semana, você vai se comprometer com você. Primeiro, a se olhar no espelho, se conectar e de olhar diretamente para você coisas que você gosta. Eu não quero que neste momento você foque em coisas que você não aprecia sobre você. A gente vai focar naquilo que você aprecia em você. Se é o seu cabelo, se é os seus olhos, se é a sua sobrancelha, se é uma pinta no seu corpo, se é o seu nariz, eu não sei. Você vai encontrar uma coisa que você mais gosta em você e você vai focar ali em você. Depois, uma vez por semana, você vai tirar o dia do teu eu, entendeu? Então é o dia focado pra você. É um dia que você vai se dedicar a você. Que não seja o dia todo, mas seja 1 hora, ok? 1 hora que você vai realizar aquilo que a tua criança gostava de fazer. Então você vai ligar, se hoje você pode só dançar na tua casa, é isso que você vai fazer. Se você hoje pode tirar um dia pra escrever, que seja um poema, que seja uma coisa boas sobre o que você está aprendendo, coisas que você é grato, porque é importante que a energia seja voltada àquilo que te faz feliz, coisas que te elevem a vibração. Então você não vai escrever que você está tendo problemas com o seu relacionamento, que você teve um dia terrível no seu trabalho. Você vai escrever sobre coisas incríveis que tá acontecendo no seu dia. Pode ser, sei lá, uma fruta que você comeu e que estava deliciosa, por simplesmente olhar pro céu e ver um céu azul, por ver pássaros, sabe, voando, por ver o seu filho se desenvolvendo, por ouvir uma música super legal que fez você elevar sua energia, por pessoas que disse algo super incrível sobre a sua personalidade. Então, assim, este é o momento com você. O momento que você foca no contato com a tua presença, com a tua persona e torna isso cada dia mais frequente, mais abundante. E isso você vai perceber que vai se tornar um contato mais natural, constantemente você vai fazendo, sabe? Então, você fez uma vez, você vai perceber, olha, que legal, eu percebi que agora eu gosto de música. Então, vou experimentar ouvir um pouco mais desse ritmo, um blues, um jazz, uma música clássica. E vou só me permitir me conduzir por aquela música e me deixar guiar. E depois apenas pare depois que você fez esse processo, teve esse momento, tipo um filme de comédia, uma dança, uma música, uma pintura.
qualquer coisa que esteja relacionada ao teu eu, ao teu bem-estar, e depois simplesmente para e foca na energia que... Como você se sente após tudo isso? Qual é a energia presente neste momento? Talvez seja de leveza, talvez seja de alegria, talvez seja de calma, talvez seja de paz, talvez seja de amor, talvez seja de presença, sabe? E fica com essa energia por um tempo e agradeça a você mesma por se permitir viver esta experiência. Obrigada, Lua. Obrigada, Luane, por estar aqui, por estar agora, presente no momento e se permitir viver experiências únicas e grandiosas. E é assim que começa a manifestação. Gente, pode acreditar. Quando você entra nessa frequência de conhecer quem você é, isso vai gerar uma autoconfiança muito maior dentro de você. E tem uma frase que eu sempre digo que é: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E eu não acho que você queira qualquer relacionamento, que você queira qualquer dinheiro, porque se eu falar assim, olha, eu quero ganhar dinheiro, se aparecer €1 aqui, é dinheiro, é ou não é? É, mas se você tem clareza de quanto você quer, de qual relacionamento que você quer, qual lugar você quer ir, quais tipos de transformação você quer ter na sua vida, isso fica muito mais claro. Você concorda comigo? Porque senão alguém vai chegar com €1 aqui e você não vai poder reclamar que, bom, você pediu dinheiro e o dinheiro chegou. Mas agora, se você falar assim, bom, eu quero um dinheiro inesperado e quero que esse valor seja €2.500. Não sei como, o universo tá aí. Bum, manda pro universo. Mas não é só mandar pro universo. Você tem que estar nessa sensação, nesse sentimento de êxtase, de alegria, de abundância, de presença, de conexão. Não é só um pensamento. Porque muitas pessoas erram justamente neste processo aqui. Ai, eu vou escrever e tudo vai acontecer. Não. Porque se você não tem confiança no processo, as coisas não vão acontecer. Sinto muito. Você tem que sim se colocar no movimento de presença, de alegria, de gratidão. Vós sois a alegria deste mundo. É simples assim, é bíblico, meu pessoal. Vós sois a alegria do mundo. E Cristo é amor, Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de toda essa abundância que existe no planeta Terra. E você não quer se permitir, você quer se permitir viver na mediocridade, com falta. Este é um processo de decisão. Eu prefiro me conectar com o Criador, com Deus, como queira chamar. E lembrar que Ele criou a abundância da natureza, a abundância do oceano, a abundância de fauna e flora, a abundância de diversidade de espécies de animais, vegetais. E você querendo só um relacionamentozinho pra acabar com a sua baixa autoestima. Então chega aí fulano, um bêbado qualquer, ou sei lá, uma pessoa que só vem pra transar com você. Não vamos entrar nesses termos, né? Não vamos entrar nesses termos. Mas eu vou falar sobre minha manifestação no final desta live pra vocês terem absoluta certeza que é possível. É possível manifestar um relacionamento com detalhes de como você quer. Quem me conhece sabe que eu sempre desejei viver um relacionamento e eu nunca consegui manifestar verdadeiramente um relacionamento que disponível, que fosse compatível, que procurasse o mesmo que eu, que tivesse uma visão como eu. Não havia, era sempre algo que vinha e não acontecia e não era realmente. Mas agora é. Mas eu vou falar disso só depois, no final da live, ok? Bom, vamos voltar aqui. Então, primeiro você vai ter clareza de quem você é. Você vai construir essa autoconfiança, porque quando você tá nesse processo, ok, agora eu confio que existe um Criador, que é abundante, que criou o céu, a terra, o ar que você respira, entendeu? Abundantemente para que você esteja aqui agora, para que você manifeste a realidade que você quer, e você não quer sentar tua bunda na cadeira e tomar a decisão de fazer algo diferente. Uma decisão que só depende de você.
Quando eu entendi sobre autorresponsabilidade, que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lá com The Secret, após sair do meu processo de depressão, isso tudo transformou a minha realidade. Eu comecei a cocriar coisas, né, pequenas, assim, desde uma fatia de bolo, desde uma viagem, desde um encontro com uma pessoa, desde um curso que eu queria fazer. Essas coisas começaram a acontecer gradativamente. E cada vez mais que eu percebia que as coisas estavam acontecendo. Bom, se eu criei uma fatia de bolo, se eu criei este curso, se eu criei estas pessoas, então eu posso criar coisas maiores e melhores. E foi assim que eu vim parar em Portugal. Não foi uma coincidência, foi uma cocriação, entendeu? Foi uma manifestação. Eu desejei, desde que eu tinha, sei lá, 12 anos, eu quis morar fora do país. Eu sempre tive esse desejo. E aí, quando você passa a entender quais são seus desejos, quem é você, o que a sua criança desejava, a minha criança desejava viver fora. Então, isso reativou a memória em mim e aquilo me fez, ok, bom, eu quero viver fora, então eu vou escrever isso no papel. E é aqui que começa o processo de manifestação, ok? E, gente, eu sei que muitas pessoas vão entrar com a desculpa do mas eu tenho família, eu não tenho tempo pra mim. Mas é porque eu tenho filhos e a minha rotina é corrida. Mas é porque eu tenho muito trabalho pra fazer e não dá. Bom, ninguém dá o que não tem, né? Eu costumo sempre dizer também que você é um recipiente, um copo. E um copo só pode transbordar pros externos, pra família, pros relacionamentos, pra empresa, pros ganhos financeiros, se você é um copo que transborda. Se você é um copo vazio, o que você pode dar pro seu filho? O que você pode entregar pro seu relacionamento? O que você pode entregar na empresa que você trabalha? Talvez o que você esteja vivendo é só sobrevivência, ou só um mecanismo, tipo, tô fazendo porque tenho que fazer. Mas e o prazer? E a alegria? E a leveza? E o bem-estar? E a manifestação? E a alegria? E o prazer? Onde eles estão? Hoje é uma oportunidade para que vocês ativem na vida de vocês a possibilidade de ação, de criação, de atividades incríveis onde você executa e você se sente feliz, onde você se sente útil, onde você se sente amada, onde você sabe quem você é e utiliza todos os recursos ao seu favor. Então, você deita e dorme e sabe que, bom, hoje não foi mais um dia que eu sobrevivi. Hoje foi verdadeiramente um dia que eu vivi. E é aí que começa o processo de transformação da tua realidade. Gente, eu tô falando aqui da forma mais sincera, mais sensata que eu posso falar do fundo do meu coração, porque, não tinha nada. Eu não tinha amor próprio, eu não tinha relacionamento, eu tinha péssima relação com os meus pais, eu não tinha amigos, eu era uma pobre coitada, uma vítima da sociedade, sabe? E olha só, hoje eu tô aqui em Portugal, vivendo em outro país, tenho a minha casa, o meu carro, cadê? Fruto de uma manifestação, sabe? Não foi uma coincidência, o carro não apareceu na minha porta assim de repente, sabe? Não. Consegui o meu documento português. Poxa vida, quantas manifestações dentre esses 10 anos já aconteceram. E é assim, ó, é gradativamente maior e melhor e é incrível. E o sonho do relacionamento sempre existiu há 10 anos atrás. Sempre foi prioridade pra mim. Ele já esteve em quinta posição, em segundo, até que ele se tornou o primeiro e hoje é a minha realidade. Mas só no final da live eu vou contar pra vocês como eu manifestei esse relacionamento, ok? Então, assim, clareza de quem você é. Vai escrever lá no papelzinho, vamos lá. Eu, Luane, gosto de dançar, eu gosto de viajar, eu gosto de escrever, eu gosto de pintar, eu gosto de açaí, eu gosto de filmes românticos e de comédia. Então, assim, de acordo com o recurso que você tem, você vai fazer uma dessas coisas. Bom, se hoje o meu dinheiro não me possibilita viajar, eu posso comer um açaí, pelo menos, não é? Então você vai lá, vai comer seu açaí, só que você não vai comer o seu açaí de qualquer forma. Aí tá a chave da questão.
Você vai comer o seu açaí com consciência. Você vai se levar para tomar açaí. E cada colherada, você vai dizer o quanto você tá grata por aquele açaí. E o quanto ele te gera prazer. Então você vai comer colher por colher, lembrando o quanto ele é delicioso. O quanto ele te dá prazer. E você vai ver o quanto você se sente radiante e feliz por aquele mero açaí de 10 reais, entendeu? E você vai ver que a sua energia já muda ali. E aí, quando você estiver sentindo essa energia, esse prazer, esse tesão, tipo, ai meu Deus, que delícia de açaí, você vai pegar o seu papel e vai escrever: eu vivo uma realidade onde eu tenho o melhor namorado do mundo. Ele me ama, ele me respeita, ele tem olhos azuis, ele tem outra nacionalidade. Ele me ama e me respeita exatamente como eu sou. É uma relação divertida. A gente se dá muito bem. Eu posso ser eu. Ele me ama, ele me diz coisas maravilhosas sobre mim. Ele é um homem incrível, ele é disponível, ele é provedor. E assim você vai, detalhadamente escrevendo. Olha que eu já falei um pouco sobre a minha manifestação do meu relacionamento. E foi assim, exatamente assim, que as coisas aconteceram, mas eu vou dizer com mais detalhes depois. E todos os aspectos você vai fazer isso. Mas você primeiro, você tem que estar se sentindo bem, radiante, feliz. Ok, segundo exemplo. Bom, hoje eu tô meio assim, cabisbaixo, não tô muito bem, TPM e tal. Beleza, vamos dar um upgrade, gente. Essa é a minha palavra, adoro ela, entendeu? Dar um upgrade é, tipo, dar um upgrade, tipo, um up pra cima, né? Movimentar a energia pra cima. Ok, hoje tô com a casa sozinha, as crianças estão na escola, o marido tá trabalhando. Tenho aqui 30 minutos. Perfeito, esse é o meus 30 minutos, vou dar o meu up. Coloca lá a música que te faz feliz. Sabe aquela música que você canta? Sabe aquela música que você quer gritar e dançar? E é aquela... O espírito rasga-tanga, sabe? Não sei. Olha, que antes, quando eu não sabia muito bem as músicas que elevavam muito a minha energia, sabe o que eu fazia, gente? Eu juro. Eu colocava a música da Xuxa, Balão Mágico, porque a minha criança, ela era feliz e ela se divertia com isso. Então, se a minha adulta ainda não sabe se divertir, eu vou aprender com quem sabe, que é a minha criança. Ela, filha, unidunité. Oh, salabê, bingué. E dançava. Gente, eu juro, eu levantava, eu dançava e colocava a música da Xuxa. E dançava como se eu estivesse lá em casa com os meus primos todos. E dançava e eu me sentia power. Uau! Ah, que alegria. Sim, eu consigo sentir isso agora, só de lembrar, sabe? Porque isso são memórias. A nossa mente, ela tem projeções, um monte de memórias armazenadas. E essa memória, elas são ativadas quando a gente entra dentro de um recurso. Uma música, um cheiro, uma comida. Então é através dos sentidos, da visão, do olfato, do tato, do paladar. Então assim, isso não é só uma possibilidade. Isso é fato, isso é biologia, fisiologia humana. Entende? Eu, dentro desse caminho até aqui, eu passei a estudar neurociência, física quântica, bioquímica, neuroplasticidade, tudo que tá ligado ao desenvolvimento pessoal, mindfulness, conhecimento sistêmico, da neuroplasticidade, psicanálise e neurociência, que é o último conhecimento que agora eu estou estudando, que é constelação sistêmica, e todos esses conhecimentos me fez conhecer tanto a parte energética, né, do campo eletromagnético, quanto a parte de fisiologia, né, os campos de meridianos, que é através da massoterapia e da medicina chinesa. Então, assim, eu estudei massoterapia, terapias alternativas, e constelação sistêmica, e todas elas me levavam para um campo diferente, desde o espiritual, mente, espírito, e com a junção de todos eles eu comecei a criar a minha realidade. Mas eu sinceramente não vou me aprofundar nestes termos, porque sou muito mais específico, mas isso só para que vocês tenham clareza de que tudo aquilo que eu tô dizendo para vocês não é só um achismo, é baseados em fatos científicos, entende? Então, assim,
A sua mente trabalha de uma forma, exige uma fisiologia, uma anatomia por detrás desse campo, ok? E o corpo, ou a mente, não é só o que a gente vê aqui, o globo frontal, occipital, que é essa parte do crânio aqui. Temos ligamentos da mente pelo corpo inteiro. O nosso corpo é cheio de canal. E não sei se vocês sabem, só uma curiosidade aqui, é que quando o feto nosso é desenvolvido, a primeira coisa que é criada no ser humano, no serzinho que tá lá no ventre da mamãe, é o sistema nervoso, que ele se espalha pelo corpo inteiro. Então é por isso que belisca a gente, sabe? E este sistema que faz o corpo todo funcionar, e a mente trabalhar, e o coração bater, e o sangue circular, e tudo acontecer. Entendeu? E é através desse sistema nervoso que corre pelo corpo todo que tá aí, gente, a nossa mente trabalhando para nós, nosso corpo trabalhando para nós, ok? Mas eu não vou entrar aqui em termos científicos e coisas, porque o objetivo dessa live é trabalhar a manifestação. Mas eu quero que vocês tenham clareza de que tudo que eu tô dizendo aqui tem um embasamento científico por detrás, ok? O nosso corpo é a nossa maior ferramenta de manifestação. Então, se você se sente feliz, o seu corpo se comporta de uma forma diferente se você tá com medo, se sentindo culpada, com tristeza, com raiva. Ok? Então, existe campos de energia, né? Existe a tabela de Hertz, né? Que fala muito sobre as energias de cada coisa, a raiva, o medo, a raiva, a alegria, a paz, a harmonia, enfim, que vão levando para novos patamares, né? Mas quem cria a realidade? É a alegria, o amor. Então, porque quem é o criador de tudo isso? Quem criou tudo isso? É o quê? É amor. Então, se a gente quer criar, a gente tem que estar se sentindo o quê? Alegres e amáveis. Porque é assim que foi criado todo o planeta Terra. Essa abundância neste planeta. Então, como acessar toda essa prosperidade, toda essa abundância? Não é mesmo? Sentindo amor. Tcharam! É tão simples como isso, gente. Então, agora que vocês já estão sabendo quem são vocês, mantendo a energia lá no grau, fazendo coisas por vocês, né? Porque agora que vocês fazem esse movimento, ok, o meu momento é o que vai me dar energia, e é através dessa energia eu vou criar uma nova realidade, e através dessa nova realidade eu vou ter tempo de qualidade para os meus filhos, eu vou poder amá-los de verdade, eu vou poder entregar de verdade no meu trabalho, eu vou poder criar novas possibilidades, viagens, projetos. É através desse movimento, porque senão tudo fica muito confuso, muito... Ok, bom, eu tô fazendo isso porque é o que eu tenho que fazer. Mas cadê o prazer? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? É possível, gente. É possível viver tudo isso em paz, em felicidade, ok? Bom, e quando você é um copo que está cheio de alegria, de felicidade, quem sente o impacto de tudo isso? Seus filhos, seu namorado, seu marido, as pessoas da empresa. E todo mundo quer fazer coisas pra você, gente. É impressionante. O seu campo é eletromagnético. Magnético. É um imã que atrai. Então, se você tá aqui, ó, no êxtase. Ok, eu não sei quantas pessoas estão na live, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que eu estou aqui e eu estou entregando o meu melhor e eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. Como é que tá o meu campo? Ele tá criando. Ele tá criando. E aí, o meu campo eletromagnético, ele é um imã que atrai. Então, se eu sinto raiva, tristeza, medo e ansiedade, o que eu vou atrair? Raiva, medo e ansiedade. Não existe plantar morangos e colher uvas, já diria eu pros meus filhos. Ok? Então, assim, vamos criar o nosso campo eletromagnético para que seja um campo de prazer, de abundância, de alegria, de felicidade, de prosperidade, de bem-estar, de oportunidade, de crescimento, de alegria, de êxtase, de tesão. Isso é a pulsão de vida. E isso é possível para mim, é possível para você.
Quem diria que aquela menina com 18 anos e 19 anos estaria hoje aqui falando pra você sobre viver? Eu queria tirar a minha vida. E hoje eu quero ensinar as pessoas a como viver em paz com elas mesmas. Eu sou a prova viva de que é possível. É possível. Ok? Então, assim, agora que eu já compartilhei com vocês sobre o processo de manifestação, e só pra gente fazer um follow-up de tudo que a gente falou aqui agora, primeiro, você vai conhecer quem você é. Então, vai baseado no que você consegue. Se não conseguir lembrar, bom, eu não sei exatamente o que eu gosto, vai lembrar de quem era sua criança, o que ela gostava de fazer. Ok? Mas qualquer coisa serve, gente. Uma fruta, um lugar, uma caminhada, uma música, banho, flores, não sei. Tudo, cada detalhe é importante, ok? Se não lembra, vai lá para sua criança que ela vai com certeza te lembrar do que ela gostava. Que seja Xuxa, ok? Mas faça isso, escreva no papel, com detalhes, ali tudo que você conseguir lembrar. Se você conseguir 5, ok. Se conseguir 10, ok. Se conseguir várias, melhor, porque aí você vai ter mais opções, ok? Aí o segundo passo vai ser o quê? A ação, né? A gente tá aqui com o campo do masculino, hoje dia dos pais aberto. E quem é a execução? Quem é a ação? Quem é a autoconfiança, gente? É o masculino. E não tô falando aqui do homem e da mulher, eu tô falando em polaridade, ok? Polaridade é todo mundo tem o lado masculino e o feminino dentro de si. Então todo mundo é capaz de manifestar aí a ação, a autoconfiança, a criação, ok? Mas obrigado a todos os papais do mundo, é porque a gente precisa um dos outros. Precisamos tanto do masculino quanto do feminino, ok? Mas voltando ao assunto, manifestar. Primeiro escreve as coisinhas sobre você que você gosta, e depois é a ação, é a execução, ok? Então, uma vez por semana, pelo menos, gente, se conseguir fazer isso todo dia, melhor pra você, entendeu? Porque é aquela coisa, disciplina, né? Foco e disciplina. Quanto mais você faz, mais fácil se torna. Então, eu particularmente encontrava mais tempo possível para fazer mais tempo de possibilidade de coisas positivas. Então, sei lá, se hoje eu só tinha um caderno para escrever, eu ia lá com o meu caderno, pegava aqui ele e escrevia. Bom, gratidão. Gratidão pelo céu azul, gratidão pela vida, gratidão por respirar, gratidão pelos meus pais, gratidão por mim, gratidão por as minhas pernas lindas, gratidão pelo açaí de hoje, gratidão pela música, gratidão, gratidão por mim, gratidão. Gratidão pela goiaba, a gente adora goiaba. Gratidão pela goiaba docinha que eu comi hoje, gratidão. Ok, perfeito. Deu a gratidão. Ai, já me sinto melhor, perfeito. Bora escrever, né? Se colocou, tá sentindo que a energia tá fluindo, tá naquela, ai, me sinto melhor, né? Escreveu gratidão, fez lá uma dança do espírito rasgatanga. Gente, tem como não ser feliz dançando ruge? Tem ninguém que não dance, nem as pessoas estrangeiras de fora que não entendem o que tá rolando ali, que elas estão falando, o espírito rasgatanga, que até dança com elas também, ruge é vida. Não tem como ficar triste dançando, ouvindo ruge, né? Enfim, faz a execução, escreveu a execução, e aí depois a manifestação. E existe duas formas que eu gosto de fazer a manifestação. Manifestação ou escrevendo aquilo que eu quero manifestar, e é muito importante, né? Além de estar se sentindo bem, né? Tá na energia positiva, de gratidão, do êxtase, do amor, né? Tá nessa energia, nesse flow up aí. Ok, agora você vai lá e vai escrever, né? Com essa energia toda. Mas nunca fala, eu não gostaria, tá? Porque o cérebro, ele não entende isso. Se eu falar assim pra vocês, olha, não pensa no macaco, vocês vão pensar no macaco. Entende? Então, o não a gente vai deixar para lá e a gente vai pegar só o sim e colocar aqui, tá bom? Sim, eu quero manifestar um relacionamento, ok?
Então eu vou contar pra vocês como eu manifestei o meu namorado. 10 anos esperando por esse momento, gente. Tinha que estar rolando fogos aqui, sério. É tão maravilhoso que, às vezes, eu me deparo com a situação e fico assim, uau. 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 Minha palavra do momento é uau. Uau. Tipo, êxtase. Enfim. Bom, eu, né, com o meu amado, querido caderno, gente, é sério, eu tenho milhões de cadernos escritos, muitos, porque eu sou realmente campeã da escrita. Se existisse um prêmio por escrever, eu com certeza seria campeã. Quer dizer, eu não sei, né, porque tem gente que já escreveu tantos livros. Mas enfim, eu ia aqui no meu caderno, né, quando eu tava assim, toda feliz e radiante, né, depois de ter tomado meu açaí, de saído pra dançar um samba, de ter ido pra praia, tomado muito sol, e, quando eu tava, sabe, nesses dias que você tá assim, aí tá, chegava lá no meu caderno e escrevia, nossa, eu tô tão feliz de ter te encontrado. Você é tudo que eu sempre sonhei. Eu amo os seus olhos azuis. Sabe, você é tão amoroso e carinhoso que isso me deixa cada dia mais apaixonada. Ah, e sabe o que eu gosto também? É que a gente tem diferentes culturas e eu adoro aprender com você. E agora, inclusive, eu tô falando muito mais inglês. Sim, gente, meu namorado é inglês, britânico. E eu escrevi isso, ok? E sim, eu escrevi que eu queria os olhos azuis, que eu queria uma pessoa de uma outra nacionalidade. Sim, eu escrevi. Porque eu queria, era o desejo do meu coração, ok? Por que não? Tudo é possível àqueles que creem, ok? Vamos lá? Vamos continuar aqui comigo? Ai, ele me ama, me trata com tanto respeito. Ele é tão disponível. Ele é tão divertido, eu me divirto tanto com ele. E eu sinto que eu posso ser eu. E ele me ama exatamente assim. Ele é um homem provedor e faz de tudo por mim. E ama não só a mim, mas como a minha família, os meus filhos. E isso me deixa radiante, muito feliz. Deus está no centro das nossas relações, da nossa relação. E ele é um homem extraordinário, que me respeita, que me ama, lindo. Inclusive, eu coloquei lá que eu queria que ele fosse saudável, fitness, sabe? Pra me incentivar a ser mais saudável e fitness. Porque é tipo assim, como se eu cuidasse muito da parte mental e espiritual e eu precisasse de um empurrãozinho com o físico, sabe? Porque eu faço assim uma caminhada ali, outra ali, mas não tenho uma constância e disciplina. E eu coloquei exatamente isso lá quando eu fui escrever. Sim, que ele seja uma pessoa atlética, fitness, que ele me incentive a ser também, de uma forma saudável, sabe? E harmônica. Sim, e foi assim que eu criei o meu relacionamento, gente. Foi exatamente assim. Eu juro pra vocês que foi exatamente assim que eu criei o meu relacionamento. E eu coloquei, como vocês viram, com detalhes, o que eu queria. Eu queria um homem assim, assado, cor de olhos, nacionalidade, fitness, que me amasse, que me respeitasse, que me aceitasse como eu sou, que fosse provedor, que fosse disponível. Tudo o que eu achava que era importante. Bom, no sexo eu também coloquei isso, gente. Não sejam, sabe, medíocres. Sejam abundantes, coloque com detalhes. Sabe, se um caderno não for suficiente, compre 2. Mas coloque tudo que você quer. Coloquei lá, me dá bem com a família dele, sabe? Coloquei, assim, tudo que eu conseguia entender como uma boa comunicação, sabe? Tudo que eu julgava importante para uma relação, eu consegui coloquei lá. E sabe, não fica presa naquelas coisas que não deram certo nos relacionamentos passados, porque até mesmo isso te dá mais clareza pra depois tomar a decisão de que, bom, se eu não gosto muito disso, então o que eu quero? Ai, sabe, uma pessoa sem vícios, uma pessoa que seja amorosa, uma pessoa que seja disponível, porque eu já tive muitos relacionamentos indisponíveis. Uma pessoa que realmente me ama e me aceita como eu sou, porque eu tive outros relacionamentos que pessoas diziam quanto isso ou aquilo que não estava bom em mim.
pessoa que realmente gosta de também ter uma mentalidade aberta para corpo, mente e espírito, porque isso é importante para mim, foi através desses relacionamentos que eu consegui construir este relacionamento. Então, tudo é importante na nossa vida, mas a gente vai focar aqui apenas no que é bom, entendeu? E manifestar essa realidade de presença, de consciência, de amor, porque é através dela que você manifesta seu relacionamento. E hoje, com o meu namorado britânico, que é um amor, e olha, glória a Deus, eu realmente agradeço muito a Deus, porque não é só aconteceu e beleza, tá tudo certo, não, olha, tô vivendo um relacionamento incrível, eu sei que foi a manifestação daquilo que eu desejei, então palmas pra mim, que teve a disciplina, a constância de todos os dias me colocar nesse movimento. Bom, se hoje eu tô chateada, eu vou me permitir fazer alguma coisa nova. Vou comer uma coisa legal, vou sair pra dançar, vou ver amigos, vou ficar sozinha, vou assistir um filme, vou ir pra praia, vou caminhar, vou respirar, vou tomar um banho legal com vela, sabe? Acalmar minha mente. E depois, quando eu já estiver nesse flow up de energia positiva, então sim, eu vou sentar e vou criar a minha realidade. Então, eu co-criei a minha realidade, manifestei a minha realidade através da escrita, com detalhe, ok? E não só em relacionamento financeiro, relacionamentos com amigos, profissional, a relação com os meus pais, as relações com os meus filhos. Todas as áreas é possível você manifestar do jeito que você quer, mas é preciso ter clareza. E aí você senta a bundinha na cadeira e vai lá, escreve com detalhes. Quem é a Luane? Como ela se sente? Qual é a casa dos sonhos dela? Com detalhes. Ah, é uma casa grande, com janelas, com muita luz solar, tem piscina, tem banheira, tem muitos quartos para a família, tem uma cozinha ampla. O que tem nessa casa? Ah, é um lugar mais isolado, com muita natureza. Com detalhes. Com detalhes. Como vai acontecer? Você não precisa se preocupar. Até porque você não produz o ar que você respira. Então, você não precisa se preocupar como vai acontecer, como o ar vai surgir. Você só precisa fazer a sua parte de elevar a sua energia e manifestar a tua realidade. Ou escrevendo, ou criando imagens. Gente, ChatGPT tá aí, maravilhoso. Eu adoro fazer as minhas cenas com ele. Então, sei lá, ser pedida em casamento na Finlândia vendo a aurora boreal. Chat criar uma imagem. Ai, me casar na praia. Chat criar uma imagem. Ter os meus filhos e o meu marido comigo, uma família feliz. Chat criar uma imagem. Ah, ganhando dinheiro trabalhando em casa. Chat criar uma imagem. Eu, fitness maravilhosa, com meu shape blindado. Chat criar essa imagem. Mas quem não é fã do chat, beleza, tá tudo certo. Temos aqui as coisas mais práticas, como imprimir imagens de coisas que você gosta, de sonhos que você quer realizar. Então tem aqui, gente, olha essa casa maravilhosa, com muita janela, luz solar, piscina, com natureza à volta, com tudo que eu mereço, é verdade, com tudo que eu mereço. E ainda tem aqui a parte interna da minha casa, sabe, um layout assim, mais minimalista, entendeu? Mas eu também quero uma pegada meio Bali, assim, meio praia, porque eu curto essa vibe, entendeu? Eu curto essa vibe. E é isso, gente. Manifestar é isso. Se colocar numa energia positiva e começar a escrever. Recortar a imagem, ou criar imagens com ChatGPT, ou imprimir as imagens, mas deixar no seu campo de visão. E sempre que você, muito importante isso, sempre que você estiver feliz, grata, em algum momento da sua vida, sei lá, você tá numa festa com os amigos e, tipo, você tá sentindo aquela vibe de êxtase, de alegria, de felicidade. Sei lá, os seus filhos fizeram a apresentação na escola e você tá super feliz, super radiante. Ai, meu Deus, que amor. Ai, seu namorado te convidou pra uma viagem e você tá lá. Ai,
toda feliz, contente, radiante. É nesse momento que você cria a sua realidade. Aí que é nesse momento que você para e pensa, ai, você sendo pedido em casamento, você se casando, o seu vestido, sua família chorando, seus filhos, ai, o seu marido, ai, chorando de felicidade por te ver entrando na igreja, ai, você ganhando dinheiro, trabalhando em casa e viajando a Ásia, o Japão, a todos os continentes. Ai, você sentada na sua casa, apenas ouvindo os pássaros cantando e o seu marido cozinhando uma comida deliciosa pra você. É isso, ok? Nesse momento de êxtase que você cria. E aí, depois, com aquele seu caderninho que você anotou todos os seus desejos, eu gosto de fazer todo ano, sabe? Coisas diferentes, porque a gente vai sempre mudando, né? Dando aquele upgrade. Então, depois que o ano acabou, você vai lá na lista do ano passado e você olha, oh, uau, olha aqui que incrível. Eu queria muito ganhar 2.000 euros por mês, isso aconteceu, legal. Eu queria o relacionamento, oh, uau, isso aconteceu, mais um check. Eu queria viajar pro Japão, bom, isso ainda não aconteceu, então vamos deixar isso aqui em aberto. Será que eu quero fazer isso esse ano? Talvez. Conhecer 2 países diferentes que eu ainda não conheço. Sim, eu fui. Ok. Começar um novo empreendimento. Sim, eu comecei. E aí você vai dando check em tudo aquilo que você conseguiu. E aquilo que você não conseguiu, você joga para a lista deste ano, se você assim quiser. Senão você cria uma nova lista. E aí você vai vendo, sei lá, 30% da sua lista sendo concluída, 50% da sua lista sendo concluída. E aí você vai percebendo que você sim é capaz de manifestar a sua realidade. E aí, este é o processo. Cada vez maior. Antes era só uma fatia de bolo. E depois se tornou uma viagem, morar em um outro país, que se tornou, queria ganhar uma quantidade, que se tornou, queria me tornar cidadã portuguesa, e aí aconteceu, e aí eu quero muito ter um relacionamento, e tá acontecendo, entendeu? E é isso, gente. E assim, já foi quase 1 hora de live, e agora eu tenho um convite muito especial para vocês, ok? Bom, eu já mencionei no decorrer da live que eu tenho conhecimentos em terapias integrativas, conhecimentos de constelações sistêmicas, que é uma junção de neurociência, psicanálise e constelação familiar. E também sou formada em massoterapia, que também tem muitos aspectos da fisiologia, medicina chinesa, massagens relaxantes, entre outros, que eu também fiz formações em 3 continentes diferentes, na Europa, no Brasil e na Ásia. Então, assim, eu tenho muitos conhecimentos nessa área holística, mas muito mais do que conhecimento, gente, eu tenho disponibilidade, um coração aberto para ouvir, para escutar e acompanhar você nessa jornada. Então, se você sente no seu coração que você quer um acompanhamento, alguém para te direcionar, para te fazer se conhecer, para te ajudar a manifestar com mais clareza e assertividade essa nova realidade que você deseja, eu tô aqui à disposição para te ajudar neste caminho, nessa jornada de desenvolvimento pessoal. E eu sou a prova viva de que isso é possível. E que sim pode ser leve. Que sim pode ser muito amoroso. Que sim pode ser muito feliz. E que através desse amor, dessa alegria e dessa felicidade, toda essa energia que transborda através de você vai se expandir para aqueles que estão em torno de você. Os teus filhos, o seu relacionamento, o seu profissional. Então, assim, todo mundo se beneficia a partir da sua própria energia, do seu campo eletromagnético. E assim você vai passar a atrair mais projetos, mais possibilidades, novas relações, novas amizades, novas possibilidades. Porque é isso, o universo é cheio de possibilidades. E talvez você só precise de um pouco de ajuda para conseguir acessar e chegar lá. E eu, após 10 anos estudando e realmente vivenciando isso na prática, quero ajudar você com essa jornada. Então, se você está aberto a viver esta jornada de conhecimento pessoal, de manifestação, de criar uma nova realidade,
eu tenho uma oportunidade especial para você. Então, se você sentiu no seu coração, eu quero viver algo novo, eu quero transformar a minha vida, eu mereço viver isso, então me manda no direct, que eu vou te contar sobre essa oportunidade especial, que é única e exclusiva para as primeiras pessoas que entrar em contato comigo no direct, ok? Então, muito obrigada pela presença de todos, né? Eu sei que houve esse pequeno desafio com o Instagram, mas nada me para e nada nos parará, ok? Isso é uma decisão. E você tem a decisão hoje de fazer algo diferente para você e para você. Então, fica esse convite. Se sentir, manda uma mensagem no direct no Instagram, no Facebook, que eu vou entrar em contato com vocês, ok? Muito obrigada, gratidão. Eu agradeço a cada energia presente. Obrigada.